Vamos conversar ao vivo pela internet com a Patrícia Cassoli, da Climatempo, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Patrícia, um prazer falar contigo aqui no programa, aqui no canal do Boi. E eu quero saber a respeito da regularização das chuvas, é uma das questões mais relevantes para o produtor rural, seja pecuarista, agricultor. Quando que a gente deve ver uma regularização das chuvas no Brasil? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Essa regularização da chuva deve acontecer principalmente agora ao longo do mês de novembro. Já tivemos a volta das chuvas um pouco mais frequente sobre o Brasil Central, ali nas principais áreas produtoras do Centro-Oeste, ao longo dessa segunda quinzena do mês de outubro. E a tendência ao longo do mês de novembro é que essas chuvas ainda continuem acontecendo, principalmente em áreas do Centro-Oeste. A exceção fica para a região do Mato Piba, interior do Nordeste, que por lá a chuva ainda vai demorar um pouco mais para regularizar. A tendência é que essa regularização comece mais para o finzinho de novembro e ao longo do mês de dezembro. Patrícia, um dos fatores que chama a atenção em relação às chuvas no Brasil, quando a gente olha o mapa de umidade do solo, são que algumas áreas, elas continuam, apesar das chuvas terem voltado de certo modo, ainda que de maneira irregular, essa umidade de solo, ela está prejudicada, muito prejudicada ainda. A gente vê aquele mapinha ali aparecendo no vermelho com uma certa constância em algumas regiões, como por exemplo o Pantanal Sul-Mato-Grossense, algumas partes da região norte do país. Essa reestabilização também da água que está no solo, existe alguma expectativa disso vir a ocorrer? Como é que é possível prever este cenário? Olha, Fabiano, essa melhora nas condições de solo, elas acontecem de forma mais gradual. Tivemos um período de estiagem bastante prolongado e bastante intenso no Brasil Central, né, em boa parte do Brasil, desde ali do finzinho do outono e principalmente ao longo do nosso, o que contribuiu para secar ainda mais o solo em grande parte do Brasil. A chuva veio retornando agora nessa segunda quinzena do mês de outubro, está acontecendo de forma um pouco irregular em algumas áreas, então principalmente a gente observa áreas ali do Pantanal, em que ainda está sofrendo um pouco mais com as queimadas. A gente não vê aquele aumento significativo das queimadas, mas acontece as queimadas, né? Elas ainda não foram totalmente regularizadas, porque a chuva ainda não está 100% regularizada. Aos poucos, a chuva voltando a ganhar cada vez mais força, a gente deve ter mais corredores de umidade começando a se configurar agora ao longo do mês de novembro, e são chuvas que acontecem mais frequentes, mais volumosas, e acaba trazendo aos poucos essa melhora na umidade do solo, Fabiano. Patrícia, nós tivemos algumas regiões do país, eu vou focar principalmente ali norte de Minas, por exemplo, que foram bastante castigadas pelo fator climático, ele pegando também uma parte da região nordeste, estado da Bahia. Essas áreas, elas quando que começam a ter essa estabilidade também? Vai acompanhar o que acontece no Centro-Sul? Minas Gerais, sim, ainda segue essa condição do Centro-Sul, então grande parte da região Sudeste, Centro-Oeste, ali, principalmente áreas do centro de Goiás, Mato Grosso, tem essa regularização de chuva acontecendo agora, ao longo do mês de novembro, nessa maior frequência de chuvas, mas por enquanto a Bahia ainda sofre um pouco mais com a ausência de chuva. Por lá, as chuvas ainda devem ficar abaixo da média histórica agora ao longo do mês de novembro. Não fica ausência completa de chuva, ainda deveremos ter alguma mancada de chuva acontecendo, mas aquela condição ainda não de regularidade, a condição de solo ainda segue mais prejudicada, não só na Bahia, como ali no Piauí, também Maranhão, o que ainda dificulta um pouco mais o início da plantação da safra de verão, né? E por lá ainda segue com essa dificuldade maior ao longo do mês de novembro. Patrícia, agora eu vou encerrar fazendo aquela pergunta que tem sido clássica quando falamos com os meteorologistas, relacionados à Laninha, à força do Laninha e como que ele, se vier, como é que ele atinge. Como é que está essa avaliação desse fenômeno climático? Olha, Fabiano, no momento nós estamos com uma neutralidade climática, mas com frio. A Laninha tem um pouco mais de dificuldade. Os modelos continuam indicando a possibilidade dessa laninha se configurar agora nos próximos meses, mas é um evento fraco e de curta duração. Ela atuar, se de fato ela vier a se configurar mesmo, ela deve atuar no
máximo até o nosso verão, ali começo de janeiro, fevereiro, ela já deve começar a enfraquecer, mas por ser um fenômeno de fraca intensidade, os efeitos dela não devem ser tão bem demarcados, né? Não vemos aquela condição de estiagem prolongada na região sul, que é como é característico, de eventos de laninha, mas sim um maior espaçamento entre um evento de chuva e outro. E também não vemos aquela abundância de chuvas acontecendo nas regiões norte e nordeste, como é característico. Então, a gente está nessa expectativa de que a laninha se configure, mas é um fenômeno de fraca intensidade e também de curta duração, Fabiano.